Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Peço que os irmãos abram suas Bíblias em Isaías 24, 14 a 16 e Abacuque 3, 17 a 19. Amém? Isaías 24. A alegria dos justos. Eles levantam a voz e cantam com alegria, por causa da glória do Senhor. Exultam desde o mar. Por isso, glorificai ao Senhor no Oriente e nas terras do mar, ao nome do Senhor, Deus de Israel. Dos confins da terra ouvimos cantar, glória ao justo. Abacuque 3. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Amém? Eu vou fazer uma pergunta essa manhã. Quem aqui está feliz essa manhã? Amém. Quem aqui está alegre? É como está escrito em Isaías, a alegria dos justos. Em Abacuque, né? Todavia me alegrarei. Nesse tempo que a gente passou, que tem passado, nesses quase 2 anos de pandemia, tempo de apreensão, tempo de perdas, de indecisões, de tantas coisas ruins acontecendo, mesmo com tanta adversidade, nós que nós cremos em Deus, nós sabemos que nós temos a alegria. Nós temos a alegria dentro de nós. Quando a igreja voltou presencial, dava para ver no rosto de muitos aqui presentes, que muitos estavam contentes, alegres em ter voltado. Porque nós sabemos que por mais que a gente estava cultuando em casa, é totalmente diferente. Nós temos Deus no coração, nós sabemos quem é Deus. Então, é uma alegria que não tem como explicar. Não dá para explicar. A gente vê as pessoas, vamos dizer, as pessoas que não conhecem Deus como a gente conhece, esse Deus verdadeiro, a gente vê que eles não têm alegria. Muitas coisas ruins aconteceram, muitas perdas, a gente teve perdas de irmãos queridos. Muita coisa mudou na nossa rotina, na nossa vida. E mesmo assim a gente continua alegre. É uma alegria que não tem igual. Eu que não nasci na igreja, eu que vim de fora, eu consigo ver isso. É muito diferente. E é muito bom. E é uma paz que não tem como explicar. E essa paz vem de Deus. Esse Deus maravilhoso que nós temos. E Deus tem nos sustentado o tempo todo. Então, não tem como ficar triste. Não tem como ficar chateado. Não tem como. E por mais que a gente fique triste com algumas coisas, a gente fica um pouco revoltado, a gente sabe que nossa esperança, que está em Deus, é maior do que tudo. É Ele que está o tempo todo nos sustentando. Porque assim como está escrito em Salmo 35, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E por Deus nos presentear com esse sentimento maravilhoso, que é essa felicidade, essa alegria, é que vamos orar neste momento, agradecendo por tudo que nós temos e por nós estarmos aqui bem, e por termos passado por muitas lutas, e pedindo pelo dia de hoje, agradecendo por essa semana, pedindo por esse culto, que esse culto seja abençoado, e que alcance o coração de muitas pessoas. Não só as que estão aqui presentes, mas principalmente as que estão no mundo afora. Que o Evangelho seja pregado e muitos sejam alcançados. Eu
vou pedir para que nós oremos pelo culto e pedir também que oremos pela oferta, porque também Deus tem nos sustentado, tem nos ajudado até aqui, e eu sei disso. Então, eu peço para que os irmãos entrem em oração. Amém. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a gente só tem que te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é, pela Tua presença nas nossas vidas, Senhor, meu Deus, por ter nos sustentado até aqui, por ter nos presenteado com esse amor maravilhoso, Pai, por ter nos guiado, Senhor, meu Deus, em momentos difíceis, Senhor, meu Deus, por podermos saber, Senhor, que o Senhor nos sustenta, nos dirige a todo momento, Senhor, meu Deus, que possamos dormir e acordar bem, ó Pai. Senhor, não tem como explicar o Teu amor, ó Deus, e nós pedimos, Senhor, que o Senhor dirija esse culto, que o Teu Espírito Santo esteja aqui presente o tempo todo, ó Pai, e que muitas pessoas venham encher, Senhor, meu Deus, no Teu amor, venham encher o coração com essa alegria que é maravilhosa, ó Pai. A gente só pode te agradecer, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu acredito num Deus de detalhes. Eu acredito num Deus que move montanhas por mim. E eu tenho certeza que você também acredita nesse Deus. Essa semana nós passamos por uma situação não muito legal, até posso dizer complicada. Meu sobrinho foi internado, acho que na sexta-feira passada. E aí ele teve uma piora. Chegaram até a cogitar de tirá-lo onde ele estava, para que fosse para um hospital que desse mais atendimento. E a gente naquela aflição, naquele sofrimento, porque, querendo ou não, é próximo da gente. E aí, ele começou a melhorar, e ontem, dia 29 de setembro, outubro, ele teve alta. Mas o detalhe não está aí. Ontem era aniversário dele. Deus é Deus de detalhe. Deus é o Deus que faz com que nós estejamos aqui para agradecer a Ele. Mas, Joelmir, é uma coisa tão simples, tão banal. Banal para você, banal para mim, e para a mãe que estava lá junto, acompanhando a criança, vendo a criança desfalecer. Às vezes a gente não entende o mover e o agir de Deus. Mas Deus, através dessa canção que nós vamos cantar, ela fala assim que nós agradecemos a Ele. E mesmo que a gente esteja caído, mesmo que a gente esteja lá no fundo, Deus está conosco. E por Ele estar conosco, e por Ele entender a nossa dificuldade, é o que basta. Então agradeça a Deus por tudo. Agradeça a Deus por tudo aquilo que tem acontecido na sua vida. Mas a minha vida está tão bagunçada, a minha vida está tão destroçada. Agradeça a Deus. Vamos adorar a Deus, vamos exaltar o nome dEle. Tenha certeza de que essas dificuldades que estão na sua vida, elas podem ser mudadas através do Espírito Santo de Deus. Deus faz a obra em nós, amém? Então vamos agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito e ainda fará, porque Ele é Deus, amém? Louvemos ao Senhor.
pertencemos a Ele, nós estamos aqui para adorar o nome dEle e receber dEle o Espírito Santo de Deus, amém? Vamos adorar a Deus, exaltar o nome dEle, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor, amém, Senhor.
Aleluia, glória a Deus. A você que está com a gente hoje, Deus abençoe grandemente a sua vida. Quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos ao templo do Senhor. E para nós é motivo de satisfação, neste momento, compartilharmos a palavra de Deus. Essa é a razão de nós estarmos aqui. Se alimentar com a palavra, ouvir a palavra. As letras das canções que aqui foram entoadas são letras que trazem a mensagem de Deus ao nosso coração. E a pregação que agora será ministrada também tem esse propósito de trazer a palavra de Deus ao seu coração. Então, de alguma forma, você veio para ouvir Deus falar com você, não é verdade? Você está aqui porque você quer ouvir Deus falar. Eu estou aqui como instrumento, os irmãos que cantaram como instrumentos de Deus, mas Deus te trouxe aqui para falar contigo. Então preste bastante atenção à voz do Senhor, ouça bem o que Ele vai falar contigo. Talvez Ele fale com você bem claramente, de forma bem nítida, e talvez Ele fale com você nas entrelinhas. Mas, como está escrito, para bom entendedor, meia palavra basta. Certamente Deus te deu sabedoria o suficiente para entender as meias palavras, ou as palavras inteiras, ou toda a frase. Certamente Deus fala conosco. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Êxodo, capítulo de número 3. Êxodo 3 é o texto que nós estaremos lendo agora e, a seguir, refletindo acerca do mesmo. Êxodo, capítulo de número 3. O tema da nossa reflexão de hoje, o Deus que liberta. Êxodo capítulo de número 3, versículos 1 a 7, é o texto que nós estaremos lendo. Diz assim o texto: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para outro lado do deserto, e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores. E sei quanto eles estão sofrendo. Amém. Feche seus olhos, por gentileza, e ore comigo. Senhor Deus, eis-nos aqui neste momento para expressarmos a Tua palavra, para refletirmos acerca da revelação que veio à humanidade por meio da mensagem escrita. E nós estamos aqui, Senhor da glória, agradecidos por este momento, porque aprender a palavra, para nós, é motivo de gratidão, é motivo de alegria. Nós te louvamos, Senhor. Pai eterno, fale ao nosso coração, meu Deus. Fale, Senhor, para que nós venhamos a andar em teus caminhos, a ouvir a tua voz, a entender o teu propósito para a nossa vida. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar.
é muito bom quando a gente vive aquilo que nós chamamos de liberdade. É bom quando a gente tem o direito de ir e vir. É bom quando a gente tem a possibilidade de fazer aquilo que der na telha, né? Aquilo que a gente tem vontade. É bom. É bom quando a gente pode expressar ideias, expressar opiniões, ter possibilidade de ir a lugares. Isso é maravilhoso. E isso provém de um presente que Deus deu para todos nós. O presente do livre-arbítrio. Presente de que você é livre para agir, que você é livre para falar, que você é livre para se expressar, para se comunicar. Quando Deus criou o ser humano, quando Deus criou todas as coisas, Deus concedeu ao ser humano a possibilidade de continuar ali com Ele, com Deus, de continuar fazendo a vontade dEle, a vontade de Deus. Mas Deus não lhe negou a liberdade de andar por um outro caminho, por um caminho à margem da vontade dEle. Deus nunca nos nega a possibilidade de seguirmos outros caminhos. Deus disse assim aos israelitas na época de Moisés: eis que apresento diante de vocês 2 caminhos, o caminho da vida e o da morte. A pergunta é, por que Deus não apresentou apenas o da vida? Já que Ele quer que nós vivamos. É um outro detalhe. Deus quer que nós vivamos. Deus quer sempre o melhor para nós. Deus quer sempre que nós tomemos as melhores decisões. Outro detalhe, as melhores decisões nem sempre são as mais fáceis. Às vezes, as decisões mais complicadas, as mais difíceis, aquelas que às vezes causam mais tristeza para nós, às vezes, elas são as mais acertadas. Às vezes, as decisões mais racionais são mais acertadas do que as mais emotivas. Por que Deus não tira a possibilidade de nós errarmos? Porque Deus nos dá liberdade. Porque Deus nos dá alternativas. E Deus diz assim, olha, você pode escolher. Você pode fazer aquilo que você quiser fazer. Agora, os 2 caminhos estão aí. Um vai te levar à vida e o outro não, mas você pode escolher. De repente a pessoa não queira a vida, de repente a pessoa não queira viver, de repente a pessoa não queira estar bem, de repente a pessoa não queira o bem a si mesma. E por incrível que pareça, Deus dá a essa pessoa a possibilidade de ela escolher o mal a si mesma. Não é Deus que escolhe. Até aí, nós temos também uma outra questão, de que o ser humano ele é responsável pelos seus atos. Uma vez que Deus nos dá a possibilidade para a escolha, mas nos mostra qual é o caminho certo a seguir. Quando nós escolhemos aquilo que é da nossa vontade, mas não é de Deus, nós nos responsabilizamos pelas nossas atitudes. Isso chama-se responsabilidade moral. Deus ouviu o clamor do seu povo. Deus ouviu o clamor de Israel. Israel clamava por libertação. Para a gente entender melhor, Israel chegou no Egito por intermédio de José, o filho de Jacó. José foi enganado por seus irmãos, quase foi morto pelas mãos dele,
pelas mãos deles por causa da inveja deles, já que Jacó o amava mais do que os demais. Mas mesmo com aquele risco de morte, José escapou da morte, mas foi conduzido como escravo ao Egito. Lá se tornou governador do Egito, depois de muitas situações adversas. E com o passar do tempo, toda a família de Jacó, segundo o texto, 70 pessoas ou 70 famílias foram para o Egito. E lá eles se estabeleceram. E com o passar do tempo, após a morte de José, após a morte de Jacó, e daquela geração, a geração que veio depois, acabou se estabelecendo ali no Egito, mas a Bíblia fala que veio um faraó que não conheceu a José. Veio um faraó que não respeitou a história de José, porque José teve uma história muito bonita no Egito. Mas veio um faraó que não respeitou essa história. Veio um faraó, veio um outro governante que não quis saber de paz com os israelitas. E então eles começaram a oprimir os israelitas. E a Bíblia fala que essa opressão durou em torno de 400 anos. 430 anos. Durante esse tempo, Israel ficou ali oprimido pela escravidão. É quando então eles clamam a Deus. Clamam a Deus ao final deste período: Senhor, a gente precisa de liberdade. A gente precisa que o Senhor haja na nossa vida. E aí é quando Deus se manifesta. Nas nossas opressões, Deus pode se manifestar. E para nos libertar, Deus nota o sofrimento. Deus sempre nota o sofrimento. O versículo 7 que nós lemos está escrito: Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Deus nota a opressão provocada pelo ativismo exagerado. A Bíblia fala que o povo teve, dia após dia, de mexer com as palhas, de construir cidades. E isso eles faziam debaixo das chicotadas dos opressores egípcios. O povo de Israel não sabia o que eram armas, não sabiam o que era lutar, o que era guerrear em meio a um contexto de guerra, porque eles aprenderam a estarem debaixo do jugo dos seus inimigos, dos seus adversários. Então eles clamam a Deus por uma ação. Quem poderá ajudar a esse povo? Quem poderá atuar para fazer com que esse povo saia dessa situação e mude a sua história? Então eles clamaram ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E o texto diz que, ao ouvir o clamor da nação, Deus começa a olhar com carinho para a situação. E Deus começa a notar a situação. Eles estavam sendo oprimidos pelo ativismo exagerado. Mas a situação do ativismo exagerado não é uma realidade apenas de Israel na época em que eles estavam sendo oprimidos pelos egípcios.
Eu penso que na sociedade moderna em que nós vivemos, o ativismo exagerado oprime a muitos. Muitos não têm tempo para outra coisa a não ser para o trabalho. O trabalho é muito importante, o trabalho é bênção de Deus. Antes do pecado já havia o trabalho, mas o trabalho não pode ser a essência da vida humana. O trabalho não pode ocupar o primeiro lugar da vida humana. O trabalho não pode substituir o diálogo na família. O trabalho não pode substituir o diálogo com Deus, os momentos de devoção. Então, sim, nós vivemos um tempo em que as pessoas ainda estão sendo oprimidas pelo ativismo exagerado. Um tempo em que as pessoas não podem parar para enxergar o azul do céu, não podem parar para vislumbrar a natureza, não podem parar para escutar os anseios dos pequenos, não podem parar para ouvir melhor o que o cônjuge tem a dizer, o que o filho tem a dizer, ou o que os pais têm a dizer. Um tempo em que o ativismo vai esgotando as energias, vai esgotando as forças. Então é tempo de nós clamarmos: Senhor, tenha misericórdia de nós e nos ajude a sair dessa opressão instigante, dessa opressão cruel que é o ativismo exagerado. Por que nós devemos clamar? Porque Deus já nos deu a possibilidade de um descanso. Porque Deus já nos deu o dia 7º para o descanso, para que o corpo recarregue as energias. Agora, cabe a nós tomarmos uma atitude, uma decisão de dizer assim: Senhor, eu quero mudar a minha postura, eu quero mudar a minha atitude. Então me ajude nisso. Deus nota a opressão provocada pela ideologia equivocada. Na época da igreja do primeiro século, havia duas ideias que se chocavam. A ideia de que Deus é o Senhor e a ideia de que César é Senhor. A igreja defendia a ideia: Deus é o Senhor. Mas o Império Romano defendia a ideia: César é o Senhor. E esses dois pensamentos se chocavam. E a partir daí veio uma opressão, uma opressão provocada por uma ideologia equivocada. Eu não posso dizer Deus é o Senhor, a não ser que antes eu diga que César é o Senhor. E os cristãos sofreram por causa disso. E eles foram jogados nos coliseus, no Coliseu Romano. E lá eles foram estraçalhados pelas feras. Mas por que isso aconteceu? Porque eles foram jogados no Coliseu? Porque eles foram queimados em praça pública? Naquela época, eles faziam tochas humanas de cristãos. As pessoas passavam, haviam postes com cristãos pendurados em chamas. Tudo porque eles não declaravam que César é o Senhor. Mas tudo porque eles diziam Cristo é o Senhor, porque Deus é o Senhor. E em meio à opressão, eles continuavam afirmando isso, afirmando as suas convicções.
hoje em dia, no mundo contemporâneo, nessa época em que nós estamos vivendo, nós também podemos ser vítimas de uma opressão provocada pela ideologia equivocada. Uma ideologia que maltrata a família cristã. Uma ideologia que maltrata o senso de moralidade. Nós temos que clamar a Deus: Senhor, tenha misericórdia dos meus filhos. Tenha misericórdia das nossas crianças, dos nossos jovens. Senhor, tenha misericórdia da pregação da palavra, para que ela não seja impedida de ser propagada. Tenha misericórdia. Deus nota a opressão provocada pelas forças espirituais da maldade. Certa vez, Jesus estava se aproximando de uma cidade chamada Gadara. Quando ele desce do barco com os seus discípulos, vem ao seu encontro um homem possesso de espíritos de demônios. E esse homem, segundo o texto, nada conseguia segurá-lo. A Bíblia fala que as correntes não o seguravam. As algemas não o seguravam. Ninguém tinha poder contra esse homem, porque nele havia legiões de demônios. As pessoas tentavam se aproximar, mas não havia como. E nada poderia libertar aquele homem. Ele vivia nos sepulcros, fazendo-se sabe lá o que nos sepulcros. Talvez ele se alimentava dos mortos, talvez praticava necrofilia. Era uma pessoa totalmente alienada de Deus. Mas quando Jesus Cristo chegou, a Bíblia diz que os demônios que estavam nele estremeceram-se. E eles diziam: o que tu queres aqui, ó Jesus? O que tu queres aqui? Viestes aqui para nos atormentar? O irônico disso é que os demônios vivem para atormentar. Mas agora eles estavam reclamando, porque eles é que estavam sendo atormentados. Quantas pessoas oprimidas pelas forças espirituais da maldade. Quantas pessoas oprimidas porque se deixaram levar pelos serviços feitos em encruzilhadas, pela galinha preta, pelas mandingas, pelos vudus. Quantas pessoas se deixaram levar por atitudes ou por situações em que foram se buscar alternativa para os problemas nos orixás, nos ídolos. O povo de Israel estava em uma situação caótica e eles decidiram clamar por liberdade, mas a quem clamar? A quem buscar? Eles decidiram buscar ao Deus do céu. Se tivermos de enfrentar uma opressão maligna, que nós o façamos por meio da pessoa certa. A pessoa certa é Cristo Jesus. A pessoa certa é o Deus de Israel. Não é a mandinga que vai fazer com que eu seja liberto disso. Não é o galho de arruda. O que vai fazer com que eu seja liberto disso
é um compromisso sério e real com Deus. Deus pode nos livrar das opressões malignas que intentam contra a integridade física, que intentam contra a integridade mental, mas é preciso buscar a Deus. Mas é preciso chamar aquele que tem todo o poder no céu e na terra. É preciso ir atrás daquele que faz os demônios estremecerem. Deus nota a opressão provocada pela dor. As costas dos israelitas eram marcadas pelos chicotes. A pele dos israelitas era judiada pelo sol escaldante. O organismo dos israelitas era um organismo frágil por falta dos nutrientes necessários. Eles estavam agonizando. Era uma vida que não era de qualidade. Era uma vida oprimida pela dor. Nós temos situações em que a dor vem e ela nos oprime. Às vezes se trata de uma dor provocada por uma enfermidade. Às vezes é uma dor que nos castiga anos e anos a fio. Às vezes é uma dor provocada por uma situação que atinge a mente. Às vezes é uma depressão, às vezes é uma ansiedade. Às vezes são situações sentimentais, são problemas sentimentais. E então, nós precisamos clamar àquele que pode nos escutar, aquele que pode nos ouvir. O seu amigo pode te ouvir. O seu terapeuta pode te ouvir. Mas não deixe de clamar àquele que pode te ouvir e, além disso, entender você por completo. Não deixe de clamar àquele, de buscar por aquele que não apenas sabe onde está doendo, mas que também sabe qual é o tipo da dor, qual é a verdadeira dor, e que sabe lidar com ela. Nem sempre a gente tem a capacidade de lidar com aquilo que nos aflige. Nem sempre a gente sabe qual é o remédio adequado para aquilo. Agora, Deus sabe qual é o remédio adequado. Deus sabe o que nos falar. Deus sabe como agir. Êxodo 3:7, parte B. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Deus sabe exatamente o grau da dor. Deus sabe a complexidade da situação. Então Ele sabe exatamente o quanto nós estamos sofrendo. Ele sabe exatamente o quanto as pessoas estão em perigo. Ele sabe exatamente o que fazer para tratar a enfermidade. Então Deus age para nos libertar notando o sofrimento. E para nos libertar, Deus age também no sofrimento. O versículo 8 diz: por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta.
Deus não está distante. Não está distante ao ponto de não se importar aqui com os pequenos. Deus está lá no seu trono, diz a Bíblia. Deus se assenta no seu trono. Isaías viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, e os serafins cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Então Deus está no seu trono. Deus está lá com seu cetro de justiça. A irmã Débora falou de justiça aqui. Cetro de justiça, Deus está lá no seu trono. E aí nós aqui como súditos, nós adoramos ao Deus que está lá no seu trono. Mas à medida que Deus está lá no seu trono, lá no céu, que eu nem sei como é o céu, a Bíblia fala que que o pensamento humano, né? O pensamento humano não pode precisar. Mas a Bíblia diz que Deus está lá no céu, lá no seu trono, sendo adorado pelas miríades celestiais. Só que a Bíblia diz também que esse Deus que está lá no seu trono, diante do clamor do seu povo, a Bíblia diz que esse Deus desce para livrá-los. Que esse Deus, ele se vira, se inclina para livrar o seu povo. Os ouvidos de Deus não estão tapados. Então, todas as vezes que eu oro a Deus, eu tenho que ter a plena certeza de que Deus está ouvindo a oração. Eu tenho que ter certeza de que Deus está agindo para resolver a situação, porque Deus, apesar de Ele estar no seu santo e sublime trono, Deus está perto de nós também. Está perto do povo, está perto do sofrimento, está perto do sofrimento. Deus está no hospital, onde as pessoas estão enfermas. As pessoas vivem as suas vidas, mas tem gente no hospital. As pessoas vivem as suas vidas, mas tem gente nas prisões. As pessoas vivem as suas vidas, mas Deus se importa também com os menos afortunados. Mas Deus se importa com a dor daqueles que estão nos hospitais. Deus se importa com a liberdade daqueles que estão encarceradas. Deus está no seu alto e sublime trono, mas também está perto. A Bíblia afirma que a mão dele não está encolhida para que não possa salvar. Não está encolhida. Senhor, estende as mãos, abre as suas mãos e derrame salvação. Jamais ele vai dizer não. As pessoas dizem assim: olha, eu não quero Deus, eu não quero saber de Deus, eu não quero saber do Evangelho. É a opção das pessoas. Mas todos aqueles que se chegarem a Deus, eles serão recebidos por Deus. Todos aqueles que se achegarem a Deus, eles ouvirão de Deus um sim. Venha, as portas da graça estão abertas para você. Então, as mãos de Deus não estão encolhidas. Não estão encolhidas. Às vezes a gente pede algo para alguém, nem sempre a gente obtém algo de alguém. Mas as mãos de Deus não estão encolhidas para nós. Deus age o tempo inteiro para libertar, e Ele está agindo agora. Mas Deus age de forma calculada. Deus não é desorganizado. O Deus que nós servimos, o Deus que nos criou, e acredite, você foi criado por Deus, cada ossinho do seu corpo foi criado por Deus. O Deus que nos criou, Ele é extremamente organizado. Hoje eu ouvi alguém falar: Deus é detalhista. Acho que foi o irmão Jaumi que deu o testemunho. Deus é detalhista. Deus é organizado. Deus nunca vai planejar algo. Deus nunca vai fazer algo sem antes
sem que antes tenha calculado o início, o meio e fim. Às vezes eu é que sou desorganizado com as minhas coisas. Às vezes eu é que coloco o livro onde não devo colocar. Às vezes eu é que coloco o prato onde não devo colocar. E dou trabalho para a esposa. Mas eu sei que é só eu que faço isso aqui. Não estou falando de ninguém. Mas Deus, Ele é muito organizado. Deus, por agir de forma calculada, por agir de forma organizada, Ele preparou Moisés para livrar o seu povo 40 anos antes. 40 anos antes. Não foram 4 dias, não foram 4 semanas, não foram 4 meses, nem 40 meses. Foram 40 anos antes. 40 anos antes, quando as crianças que nasciam estavam sendo mortas, as crianças do sexo masculino estavam sendo mortas, porque o governo do Egito disse assim: olha, toda criança do sexo masculino dos israelitas que nascerem, eles devem ser mortos. Foi uma ordem dada às parteiras da época. Porque nós não podemos admitir que esse povo cresça para depois nos subjugar. E foi nessa época que Moisés nasceu. E Deus usou aquela parteira para que não permitisse com que Moisés fosse morto. Moisés, aquela criança, foi colocada num cesto, jogada num rio, e mais à frente no rio, a própria filha de Faraó o toma e cria Moisés. E Moisés passa 40 anos sendo preparado em toda a ciência do Egito. Cada dia da vida de Moisés, ali no palácio de Faraó, foi um plano de Deus. Cada dia Deus estava usando Moisés. Deus estava preparando Moisés. Deus age de extremamente calculada. Foi Deus quem fez com que o menino crescesse no palácio. Moisés não chegou ali por um acidente de percurso. Moisés chegou ali foi porque Deus havia feito um planejamento para ele. 40 anos depois, Deus teve um encontro com Moisés. Deus quis aproveitar a experiência de Moisés, 40 anos depois. Se você tem que estudar agora, estude, se prepare. Se você tem hoje a possibilidade de você aprender mais da Bíblia, aprenda. Se hoje você pode aprender alguma coisa de forma prática, aprenda, aproveite isso. Não é perda de tempo. Não é perda de tempo. Se você pode fazer alguma coisa para Deus, faça, não é perda de tempo. Se tiver de enfrentar o friozinho da manhã, enfrente. Se tiver de passar pela chuva, passe pela chuva. Mas entenda que Deus pode estar te preparando agora para te usar amanhã. Entenda que Deus pode estar te moldando agora, te forjando agora, para te usar amanhã. Deus forjou Moisés dia a dia para usá-lo 40 anos depois. E assim foi. Após os 40 anos, Moisés havia sido forjado intelectualmente, mas chegou o tempo de Moisés ser forjado no deserto. 40 anos depois, Moisés foi enviado para Midian. Ele saiu fugido, foi proteger a um israelita. Na fuga foi parar em Midian, onde conheceu a sua esposa e ficou lá por mais 40 anos. 40 anos aprendendo a ciência do Egito e agora mais 40 anos aprendendo os detalhes do deserto. 40 anos.
aos 80 anos de idade, 80 anos de idade, Moisés teve um encontro na sarça. Porque além de Deus agir de forma calculada, Deus age também de forma imprevisível. A gente nunca sabe como é que Deus vai fazer as coisas. A gente nunca sabe. A gente nunca imagina como é que Deus vai agir. A gente nunca sabe. Nem sempre, a não ser que Ele revele. Mas fora isso, a gente não sabe. Moisés estava lá, no auge dos seus 80 anos de idade, andando no deserto, pastoreando as ovelhas do seu sogro. E lá no monte Horebe, Moisés, de repente, avistou uma sarça, uma planta, um arbusto, que se queimava, estava pegando fogo. E aí Moisés vai se aproximando e olha para aquele arbusto, para aquela sarça que pegava fogo, só que ele notava algo diferente nessa situação. Ele notava que o fogo estava ali, mas que o arbusto não se consumia. E ele pensou, o que está acontecendo? E então a Bíblia diz que da sarça veio a voz a Moisés. Moisés, eu te escolhi para livrar o meu povo, para libertar o meu povo. Você foi escolhido para isso. Deus age de forma imprevisível. Eu não sei como você está esperando Deus agir. Não sei como você imagina que Deus vai se manifestar. Pode ser que você imagine que Deus vá se manifestar como se manifestou a Moisés numa sarça. Pode ser que você imagine que Deus vá se manifestar na calmaria de um vento tranquilo, como o fez em relação a Elias. Talvez você imagine que Deus vai se manifestar com mais estardalhaço, como fez com um terremoto na ocasião em que Paulo e Silas estiveram na prisão. Eu não sei. Mas eu sei que Deus age de forma imprevisível, mas mesmo agindo de forma imprevisível, os métodos dele são os melhores. Os melhores. Deus, ele tem sempre o melhor método para nós. Deus tem sempre o melhor método para a nossa vida. Deus tem sempre o melhor plano para a nossa vida. E Deus tem o melhor plano para nós. Acreditemos nisso. Fique em pé, por gentileza. Deus age de forma graciosa. Deus levou a libertação ao seu povo. Deus levou Moisés ao seu povo. Mas o detalhe é que o povo não merecia. O povo não merecia. Israel não era bom. Israel não era justo. Israel não era tão ético assim. Mas Deus usou graça. Graça é perdão imerecido. Será que Deus vai agir na nossa história? Será que Deus vai trazer libertação para nós? Será que Deus vai trazer bênção para nós? E aí nós pensamos, mas eu não mereço. Mas tudo bem, porque Deus é gracioso. Não é por méritos, porque se fosse por méritos, nós não alcançaríamos coisa alguma. Mas não é por méritos. Deus livrou o seu povo por sua graça. E Ele fez isso de forma calculada e de forma imprevisível. Feche os seus olhos. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela libertação que enviaste ao teu povo no Egito. Obrigado, Senhor. Senhor Deus, que essa certeza de que se importas conosco, de que o Senhor se importa com os que estão nas prisões, com aqueles que estão nos hospitais, com aqueles que estão em situação de miserabilidade. Senhor, que esta convicção esteja presente no nosso coração. Nós adoramos a Ti, ó Deus verdadeiro. Nós nos rendemos a Ti, ó Senhor.
E nós cultuamos o teu santo e poderoso nome. Em nome de Jesus Cristo. Que a tua graça salvadora continue presente na nossa história. Amém. Glória a Deus.